História Moderna 1, Seção 5, Texto 1, O Renascimento Italiano. Peter Burke. O Renascimento Italiano, Cultura e Sociedade na Itália. Tradução José Rubens Siqueira. Editora Nova Alexandria. 1. As artes na Itália do Renascimento. O objetivo deste livro é colocar ou recolocar a pintura, escultura, arquitetura, música, literatura e conhecimento acadêmico da Itália do Renascimento em seu ambiente original. A sociedade daquele tempo, sua cultura no sentido amplo desse termo flexível. Para isso, é aconselhável começar com uma breve descrição das características principais das artes dessa época. Nessa descrição, o que dará o tom será o ponto de vista da posteridade, mais que os dos contemporâneos. Seu ponto de vista é discutido nos capítulos 5 a 7. Embora eles escrevessem às vezes sobre Renascimento, não tinham uma ideia clara e distinta do Renascimento como período. Tinham interesse em poesia e retórica, mas a nossa ideia de literatura lhes seria alheia, e um conceito, algo parecido como o nosso, obra de arte, só começaria a emergir no final do período. Essa descrição irá enfatizar as características comuns e as diversas artes, além daquelas que parecem ser restritas a uma delas, e procurará apresentar o período como um todo, deixando a discussão das suas tendências internas para o capítulo 10. Não consideraremos a unidade cultural da época, como fez, por exemplo, Jacob Cart, mas ela será considerada como a hipótese a ser testada. A visão convencional que o século XIX tinha das artes na Itália do Renascimento, visão ainda hoje amplamente adotada a despeito dos esforços dos historiadores de arte, pode ser resumida assim: as artes floresceram e seu realismo, secularismo e individualismo demonstram que a Idade Média estava encerrada e que o mundo moderno havia começado. Porém, essas proposições foram questionadas tanto por críticos como por historiadores. Se conseguirem sobreviver, será à custa de radicais reformulações. Dizer que as artes floresceram em uma determinada sociedade significa dizer certamente que ali se produziu um trabalho melhor do que eram em muitas outras sociedades, o que imediatamente nos remove do reino do empiricamente verificável. Hoje, não parece mais tão óbvio quanto um dia pareceu que as artes medievais são inferiores às do Renascimento. Rafael foi considerado um grande artista e Ariosto um grande escritor, desde o seu tempo até hoje. Mas esse consenso não existe quando se trata de Michelangelo, Masaccio ou Joaquim de Prez, por maior que seja a reputação deles hoje. Da mesma forma, poucos se colocarão contra a sugestão de que a Itália do Renascimento foi uma sociedade em que as conquistas artísticas se aglomeraram. Essa aglomeração é mais espetacular na pintura de Masaccio, ou, na verdade, de Giotto, até Tiziano na escultura Donatello, ou desde Nicola Pisano no século XIII, até Michelangelo na arquitetura, de Brunelleschi até Palladio. A literatura é mais difícil, depois de Dante e Petrarca. Vem o que se chamou do século sem poesia, 1375 a 1475, seguido das realizações de Polianzo, Ariosto e muitos outros. Os séculos XIV e XVI são grandes períodos para a prosa italiana, mas não o século XV, em parte porque os acadêmicos preferem escrever em latim. No reino das ideias, existem muitas figuras notáveis: Alberti, Leonardo, Maquiavel, e um movimento importante, o dos humanistas, defendido mais exatamente como o dos professores de humanidades. As falhas mais notáveis nesse relato de conquistas italianas vamos encontrar na música e na matemática. Embora se tenha composto bastante na Itália do Renascimento, a maior parte de boa música era obra de artistas dos Países Baixos, e só no século XVI aparecerão compositores do calibre de Gabriele de Costanzo Festa. Na matemática, a famosa escola de Bolonha pertence ao final do século XVI.
É mais útil investigar a inovação nas artes do que o florescimento das artes, porque o conceito é mais preciso. Na Itália, os séculos XV e XVI foram certamente um período de inovação nas artes, uma época de novos gêneros, novos estilos, novas técnicas. O período é cheio de primeiros. Foi a época da primeira pintura em óleo, da primeira gravura em madeira, da primeira gravura em metal, do primeiro livro impresso, embora essas inovações cheguem à Itália vindas da Alemanha e dos Países Baixos. As regras da perspectiva linear são descobertas e postas em uso por artistas. A linha divisória entre o novo e o velho é mais difícil de traçar nos gêneros do que as técnicas, mas as mudanças são bastante óbvias. Na cultura, veremos a ascensão da estátua em pé, e mais especialmente a do monumento equestre, a do retrato obusto. Na pintura também o retrato emerge como gênero independente, seguido um tanto mais lentamente pela paisagem e pela natureza morta. Na arquitetura, o desenvolvimento ou mesmo talvez a invenção do planejamento urbano consciente ocorreu no século XV. Westphal, em 1974. Na literatura, houve a ascensão da comédia, da tragédia e da pastoral, seja drama ou romance. Herrick, 1960 a 1965. Na música, a emergência de Frottola e do Madrigal, ambos canções para diversas vozes. Einstein, 1949. Bridgman, 1964, capítulo 10. A teoria das artes plásticas... Correção. A teoria das artes plásticas, a teoria literária, a teoria musical e a teoria política, todas se tornaram autônomas nesse período. Na educação, vemos a ascensão daquilo que hoje chamamos de humanismo. O que era então chamado de estudos de humanidades, Studia Humanitatis, um pacote acadêmico que enfatiza 5 matérias em particular, todas referentes à linguagem e à moral, gramática, retórica, poesia, histórica e ética. Christeller, 1995, capítulo 1. A inovação era consciente, embora fosse às vezes vista e apresentada como uma retomada. A postura clássica sobre a inovação das artes visuais é a formulada em meados do século XVI pelo historiador de arte Giorgio Vasari, com sua teoria do progresso em 3 estágios a partir da Era dos Bárbaros. O mesmo orgulho pelas inovações se percebe também em sua descrição da própria obra em Nápoles, os primeiros afrescos pintados à maneira moderna. Lavorati modernamente. Ele faz uso frequente de referências desdenhosas ao que chamava de estilo grego e estilo alemão, em outras palavras, as artes bizantina e gótica. Os músicos também afirmavam que tinham havido grandes inovações no século XV. Johannes de Tintoris, original dos Países Baixos, vivendo na Itália, ao escrever em 1470, situou nos anos 1430 a ascensão dos modernos compositores, moderni, acrescentando que, embora pareça difícil acreditar, não existe uma única peça de música considerada digna de ser ouvida pelos entendidos que não tenha sido composta nos últimos 40 anos. Essa atitude desrespeitosa com o passado sugere a possibilidade de que uma das razões da Itália ocupar o lugar central do Renascimento seja o fato de os artistas italianos terem sido menos associados ao estilo gótico do que seus colegas da França, Alemanha e Inglaterra. As inovações geralmente ocorriam em regiões onde a tradição dominante anterior tinha penetrado menos profundamente do que em outros lugares. A Alemanha, por exemplo, foi menos profundamente afetada pelo iluminismo do que a França, e isso facilitou a transição da Alemanha para o romantismo. De forma semelhante, pode ter sido mais fácil desenvolver um novo estilo de arquitetura em Florença no século XV do que em Paris ou em Milão. No entanto, os italianos renascentistas não perderam inteiramente sua reverência pela tradição. O que eles fizeram foi repudiar tradições recentes em nome de uma mais antiga. Sua admiração pela antiguidade clássica permitiu-lhes atacar a tradição medieval como se fosse ela própria um rompimento com a tradição. Quando, por exemplo, o arquiteto do século XV, Antonio Filaretti, se refere à arquitetura moderna, ele quer dizer que está rejeitando o estilo gótico. Sua posição não é diferente daquela dos rebeldes reformadores da Europa do final
da Idade Média e o começo da Idade Moderna, que regularmente afirmam estar retornando aos bons velhos dias, quando certos maus costumes ainda não se tinham estabelecido. De qualquer forma, o entusiasmo pela antiguidade clássica é uma das principais características do movimento do Renascimento que historiadores culturais têm de tornar inteligível, quer discutam em termos da afinidade entre duas culturas como meio de legitimar a inovação em uma sociedade tradicional, quer como a extensão das artes do fascínio político da Roma antiga. Na arquitetura, essa tendência de imitar gregos e romanos é particularmente óbvia. O tratado escrito pelo romano Vitrúvio era estudado. Edifícios antigos eram medidos a fim de aprender a linguagem clássica da arquitetura, não apenas o vocabulário, pedimentos, moldes decorativos, colunas dórica, jônica e coríntia e assim por diante, mas também a gramática, as regras para combinar os diferentes elementos. No caso da cultura, inovações como o retrato-busto e a estátua equestre foram os gêneros antigos revividos. No caso da literatura, mais uma vez, é fácil ver como os escritores de comédia imitavam os romanos, Terêncio e Plauto, escritores de tragédia, Sêneca e escritores de épicos, Virgílio. A pintura e a música são casos mais intrigantes porque os modelos clássicos não estavam disponíveis. As pinturas romanas, ora discutidas pelos estudiosos, só foram descobertas no século XVIII ou depois. A falta de exemplos complexos não impedia a imitação na base de fontes literárias. A coluna de Botticelli e o seu Nascimento de Vênus, por exemplo, são tentativas de reconstruir os últimos trabalhos do pintor grego Apelles, Cast 1981, Messi 1990. A crítica literária dos escritores clássicos como Aristóteles e Horácio era levada a fornecer critérios de excelência na pintura, partindo do princípio de que, assim como na poesia, assim também na pintura. Lee, 1940. As disposições sobre como deveria ser a música grega eram baseadas em passagens de Platão ou em tratados clássicos como a Harmonica de Ptolomeu, Palisca, 1985. Entretanto, esse interesse pela música grega aparece mais tarde, somente no século XVI. Por isso, a ideia de que ele faz um renascimento musical no século XV teria sido contestada. Owens, 1955. As descrições contemporâneas das mudanças nas artes são fontes indispensáveis para entender o que estava acontecendo. Mas assim como outras fontes históricas, não podem ser tomadas por seu valor aparente. Os contemporâneos geralmente afirmavam estar imitando os antigos e rompendo com o passado recente, mas na prática emprestaram de ambas as tradições e não seguiram nenhuma das duas inteiramente. Como acontece com frequência, o novo era acrescentado ao velho em vez de substituí-lo. Os deuses e deusas clássicos não expulsaram os santos medievais da arte italiana, mas coexistiram e interagiram com eles. A Vênus de Botticelli são difíceis de distinguir de suas Madonas e Michelangelo usou um Apolo clássico como modelo para seu Cristo do Juízo Final. Os poetas Jacopo Zanaro e Marco Girolamo Vida escreveram épicos sobre o nascimento e a vida de Cristo, à maneira da Eneida de Virgílio. Um príncipe do Renascimento provavelmente leria ou ouviria tanto o romance medieval de Tristão como o clássico épico de Enéas. E Orlando Furioso, de Ariosto, é um épico híbrido, um romance situado na era de Rolando e Carlos Magno. O drama pastoral Orfeu de Polixano começa com a entrada de Mercúrio, que assume o lugar e a função do anjo que normalmente apresenta os mistérios teatrais italianos. Mais uma vez, a ascensão do humanismo não desbancou a filosofia escolástica medieval, apesar das observações depreciativas que os humanistas faziam sobre os Scolastici. Na verdade, figuras exponenciais do movimento renascentista como o napoleônico Marsilio Ficino eram bem lidos tanto na filosofia medieval quanto na filosofia clássica. Lorenzo de Médici, governante de Florença, escreveu a Giovanni Bentivoglio, governante de Bolonha, pedindo que procurasse nas livrarias locais uma cópia do comentário de Jean Buridan
A Ética de Aristóteles, e Leonardo da Vinci estudou a obra de Alberto da Saxônia e Alberto o Grande, a de 1937. Realismo, secularismo e individualismo são três traços comumente atribuídos às artes da Itália do Renascimento. Essas três características são problemáticas. No caso do termo realismo, há vários problemas envolvidos. Em primeiro lugar, embora artistas de diversas culturas tenham proclamado que abandonaram a convenção e passavam a intimidar a natureza, ou realidade, mesmo assim, eles fazem uso de algum sistema de convenções. Em segundo lugar, uma vez que o termo realismo foi cunhado na França do século XIX para indicar os romances de Stendhal e as pinturas de Courbet, seu uso em dissensões sobre o Renascimento leva às analogias anacrônicas entre os dois períodos. Em terceiro lugar, o termo tem significados demais, que precisam ser discriminados. Pode ser útil distinguir três tipos de realismo: doméstico, enganador e expressivo. Realismo doméstico refere-se à escolha do que é cotidiano, comum, de baixa classe, como assunto para as artes, mais do que os momentos privilegiados da gente privilegiada. Os quebradores de pedras de Courbet e as cenas cotidianas da vida holandesa de Pieter de Hoek são exemplos dessa arte de descrição. Alpers, 1983, principalmente a introdução. Realismo enganador, por outro lado, refere-se ao estilo, por exemplo, de pinturas que produzem ou tentam produzir a ilusão de que não são pinturas. Realismo expressivo também se refere ao estilo, mas à manipulação da realidade externa para exprimir melhor o que há no interior, como no caso de um retrato em que a forma do rosto é modificada para revelar o caráter do retrato ou em que um gasto natural é substituído por outro mais eloquente. Que utilidade têm esses conceitos na abordagem das artes da Itália renascentista? O realismo expressivo não é difícil de identificar na última ceia de Leonardo, digamos, ou nas pinturas de Rafael ou Michelangelo. A única dificuldade está em encontrar um período em que as obras de arte não tenham esse traço. Mais inovador nas pinturas do Renascimento italiano, assim como na arte flamenga desse período, é o realismo doméstico no segundo plano. A Anunciação de Carlos Crivelli, por exemplo, se detém amorosamente nos tapetes, almofadas, bordadas, pratos, livros e todo o resto da decoração interior do quarto da Virgem. A Adoração dos Pastores de Girolandaio mostra, como diz o historiador de arte Heinrich Wölfling, 1898, página 218, a bagagem familiar, uma velha cela no chão, ao lado de um frasco de vinho. É importante notar que os detalhes estão lá e também lembrar que são meramente no fundo. Hoje, muitas vezes, consideramos os detalhes como pinturas de gênero em miniatura e os reproduzimos como tal. Os contemporâneos, por outro lado, não tinham um conceito de pintura de gênero e podem muito bem ter visto detalhes como simbólicos ou como ornamentos destinados a preencher um espaço vazio. É possível encontrar detalhes domésticos similares na literatura da época, nos mistérios teatrais, por exemplo. Em uma peça anônima sobre o nascimento de Cristo, os pastores Nêncio, Bob e Randello e outros levam comida quando vão adorar o Salvador e a comem no palco da Ancona, 1872, página 1978. Na literatura, porém, contrário da pintura, existem gêneros que o realismo doméstico preenchia o primeiro plano. Havia, por exemplo, a novela, a história curta sobre a vida de pessoas comuns, um dos gêneros italianos favoritos entre Boccaccio no final do século XIV e Bandello no XVI. A comédia podia retratar a vida camponesa, como no caso das peças em dialeto padovano, escritas e representadas por Angelo Beolco. Il Risante, o bufão. A música podia também tentar recriar cenas de mercado ou de caçada. Mais difícil é a questão do realismo enganador, de Vasari a Ruskin e mais adiante. O Renascimento era geralmente considerado um passo importante na ascensão das representações mais e mais acuradas na realidade. No começo desse século, porém, essa noção foi questionada justamente na época, sem dúvida nenhuma coincidência, do desenvolvimento da arte abstrata.
Heinrich Wölfflin, por exemplo, sugeriu que é um erro a história de arte trabalhar com a desajeitada noção de limitação da natureza, como se ela fosse meramente um processo homogêneo, de aumentar a perfeição. Wölfflin, 1915, página 13. Enquanto o outro celebrado historiador da arte, Alois Riegel, escreveu ainda mais dramaticamente que todo estilo visa uma reprodução fiel da natureza e nada mais, mas cada um tem sua própria concepção da natureza. Citado em Gombrich, 1960, a página 16. Nesse ponto, o leitor pode estar pensando que a descoberta renascentista da perspectiva linear é um contra-exemplo, mas mesmo este argumento foi questionado pelos historiadores de arte Erwin Panofsky e Pierre Francastel, que afirmam que a perspectiva é uma forma simbólica, um conjunto de convenções como outro qualquer, dependendo da visão monocular. Essa era a razão de ser famosa a caixa de Brunelleschi, que tinha um visor ao qual o observador podia encostar o olho e ver refletido no espelho um panorama de Batistério de Florença. Se são válidos esses argumentos, falar de realismo renascentista é dizer uma coisa sem sentido. No entanto, a fascinante formulação de Hegel corre o risco de não ser verificável de circularidade. A prova da concepção de natureza de um artista vem de suas pinturas, mas as pinturas são interpretadas em termos dessa mesma concepção. Parece mais útil partir do fato empírico de que algumas sociedades, assim como alguns indivíduos, se interessam particularmente pelo mundo visível, conforme lhes parece. E a Itália do Renascimento era assim. Imagens de cera, muitas vezes em tamanho natural e vestidas com as roupas da pessoa que representavam, eram colocadas em igrejas. Máscaras feitas em vida e máscaras mortuárias eram produzidas com frequência. Alguns artistas dissecavam corpos a fim de entender a estrutura do corpo humano. A questão não é o que o realismo enganador fosse o único subjetivo dos artistas da época. É fácil demonstrar que essa afirmação é falsa. Paolo Uccello, por exemplo, colocaria seus cavalos segundo critérios muito diferentes. Porém, Vasari criticava Uccello justamente por essa falta de verossimilhança. E as fontes literárias discutidas no capítulo 6 sugerem que muitos observadores esperavam esse tipo de realismo e julgavam pinturas em termos de fidelidade às aparências. Outro traço marcante da cultura italiana do Renascimento é que ela foi, em relação à Idade Média, uma cultura secular. Esse contraste não deve ser exagerado. Um estudo artístico sugere que a proporção das pinturas italianas de temática secular abriu cerca de 5% nos anos 1420 para 20%, subiu cerca de 5% nos anos de 1420 para cerca de 20% nos anos de 1520. Nesse caso, a secularização significa apenas que a minoria dos quadros seculares cresceu um pouco mais. No caso da escultura, literatura e música, é mais difícil usar métodos quantitativos ou ir além da óbvia constatação de que os novos gêneros eram seculares. A estátua equestre, por exemplo, a comédia e o madrigal. Ao tentar ir além, os problemas conceituais tornam-se mais agudos, como ilustra o caso daquilo que se pode chamar de criptossecularização. Quadros que oficialmente mostram São Jorge, digamos, ou São Jerônimo, parecem dedicar cada vez menos atenção ao santo e mais ao fundo. Os santos ficam menores. Por exemplo, essa tendência sugere uma possível tensão entre que os patronos realmente queriam que consideravam legítimo. A dificuldade é que os contemporâneos não faziam as distinções nítidas entre sagrado e profano, que vieram a se tornar obrigatórias na Itália do final do século XVI, depois do Concílio de Trento, segundo padrões posteriores que eles estavam continuamente santificando o profano e profanando o sagrado. Missas tinham por base as melodias de canções populares. O filósofo Marcílio Ficino gosta de chamar a si mesmo de sacerdote das musas, e havia uma capela de musas no palácio de Urbino. Deus e seu vigário, o Papa, podiam ser mencionados como Júpiter ou Apolo. Algumas pessoas, como Erasmo, que visitou Roma em 1509, ficavam escandalizadas com práticas como estas, mas elas persistiam durante todo o período, como sugerirá o capítulo 9. Se vamos discutir o Renascimento em termos de secularização, devemos ao menos estar conscientes de que estamos impondo categorias posteriores ao período.
Uma terceira característica geralmente atribuída à cultura da Itália no Renascimento, discutida em detalhe no famoso livro de Buccardi sobre o assunto, é o individualismo. Assim como o realismo, o individualismo é um termo que veio a ter muitos significados discutidos adiante. Aqui usaremos o termo para indicar o fato de que a obra de arte deste período, ao contrário da Idade Média, era feita em um estilo pessoal. Mas isso é realmente um fato? Para observadores do século XX, a pintura medieval parece-nos obra de diferentes indivíduos do que as pinturas do Renascimento. Mas isso pode ser uma ilusão do tipo todos os chineses se parecem, para os não chineses. De qualquer forma, o testemunho dos contemporâneos sugere que nos séculos XV e XVI, tanto artistas como o público estavam interessados em estilos individuais. Em seu manual técnico, Cennini aconselha pintores a encontrar um bom estilo que seja certo para você. Pigliare una maniera propria per te. Em sua discussão sobre o perfeito cortesão e sua compreensão das artes, Baldassare Castiglione sugeria que Montaigne, Leonardo, Rafael, Michelangelo e Jorge Giorgione eram cada um deles perfeitos em seu próprio estilo. Nel suo stilo. Francisco de Holanda, português em visita à Itália, afirmou coisa semelhante de Leonardo, Rafael e Tiziano. Abre aspas. Cada um pinta no seu próprio estilo, fecha aspas. Cada um pinta por sua maneira. Na literatura, a imitação dos modelos antigos era objeto de discussão, na qual alguns protagonistas, principalmente Poliziano, atacaram o ideal de escrever como Cícero e questionaram o valor da autoexpressão individual. Havia, evidentemente, muita imitação de artistas e escritores clássicos e modernos. Na verdade, isso provavelmente era a norma. A questão do individualismo e do secularismo não é que eram dominantes, mas sim que eram relativamente novos, distinguindo o Renascimento da Idade Média. Deixemos de lado os traços óbvios da cultura do Renascimento italiano e a necessidade de descrevê-los cuidadosamente. Outras características gerais de uma arte podem merecer breve menção. Havia, por exemplo, uma tendência para a maior autonomia no sentido de que as artes estavam se tornando cada vez mais independentes de funções práticas discutidas no capítulo 5, e uma da outra. A música, por exemplo, estava deixando de depender das palavras. As peças instrumentais, tais como as composições para o órgão de Andrea Gabrieli e de Marco Antonio Cavanzoni, começaram a ficar mais longas e mais importantes. A escultura se tornava tornava mais independente da arquitetura e a estátua independente do nicho. Existem até algumas esculturas, como a cena da batalha feita por Bertoldo para Lorenzo de Médici, que não têm assunto no sentido de que não ilustram uma história, e pelo menos algumas pinturas que parecem independentes de sentidos religiosos, filosóficos ou literários, tópico discutido no capítulo 7. Pode ser significativo que o termo fantasia seja usado igualmente para composições pictóricas ou musicais durante esse período, indicando uma obra que o pintor ou músico criou de pura imaginação e não ilustrando ou acompanhando um tema literário. Outra característica geral da cultura italiana desse tempo era a ruptura de compartimentos ou o cruzamento de disciplinas. O lapso entre a teoria e a prática em diversas artes e ciências se estreitou nessa época, e isso foi causa ou consequência de muitas famosas inovações. Por exemplo, a caixa de Brunelleschi, que dramatizava sua descoberta de regras da perspectiva linear, foi uma contribuição à ótica chamada perspectiva em seu tempo, assim como uma contribuição à pintura. O humanista Leon Battista Alberti era homem de teoria, era matemático, assim como o homem de prática era arquiteto, e cada campo de estudo ajudava o outro. Suas igrejas e palácios eram construídos segundo o sistema de proporções matemáticas, e ele dizia aos acadêmicos que se podia aprender observando os artesãos trabalhando. Leonardo utilizava seus estudos de ótica e anatomia em pinturas. Alguns compositores, como o monge Pietro Aron, membro da Capela Papal, na época do Papa Leão X e autor de uma série de tratados conhecidos como Toscanella, fizeram uma ponte sobre o tradicional lapso entre o teórico de música e o compositor executante. Na história do pensamento político, Maquiavel, ocasionalmente servidor público profissional, fez a ponte entre o modo acadêmico de pensamento sobre política, exemplificando na tradição dos tratados que lidam com as qualidades morais do governante ideal, como o espírito dos príncipes,
e o modo prático de pensamento que pode ser ilustrado nos registros das reuniões do Conselho e nos despachos de embaixadores. Outro lapso que se fechava entre a cultura das diferentes regiões da península, à medida que as conquistas toscanas iam se tornando modelo para o resto, a recepção do Renascimento italiano no exterior foi precedida pela recepção do Renascimento toscano em outras partes da Itália. As inovações florentinas foram introduzidas por artistas florentinos como Masolino em Castiglione, Holanda, na Lombardia, Donatello em Pádua e Nápoles, Leonardo em Milão e assim por diante, enquanto o dialeto de Toscana ia se estabelecendo como língua literária de toda a península. Marcadas variações regionais continuaram a existir ao longo de todo o período. A pintura veneziana, por exemplo, enfatizava a cor, enquanto a pintura toscana enfatizava a forma, um designo, e a arquitetura lombardina enfatizava o ornamento, enquanto a arquitetura toscana enfatizava a simplicidade. Porém, os centros artísticos menores como Siena ou Emília foram gradualmente atraídos para a órbita dos maiores. A ascensão de Roma, uma cidade que não tinha forte tradição artística, mas que se tornou centro do patronato durante o começo do século XVI, estimulou uma arte interregional, como na literatura, as artes visuais eram mais italianas em 1550 do que haviam sido em 100 ou 200 anos antes. Capítulo 2. Os historiadores, a descoberta da história social e cultural. A explicação para o surgimento de tantos indivíduos criadores excepcionais nesse período, assim como no caso da antiga Grécia e de Roma, é um problema que vem preocupando historiadores desde o próprio Renascimento. O humanista Leonardo Bruni acreditava que a política era a chave do problema. Como Tácito, ele achava que o fim da República Romana significava o declínio da cultura romana. Quando a República ficou sujeita ao poder de uma única cabeça, aquelas mentes excepcionais desapareceram, como diz Tácito. Contrariamente, ele sugere, ao menos por implicação, que as conquistas literárias dos florentinos foram resultado de sua liberdade. 100 anos depois, Maquiavel observou que as letras florescem em uma sociedade só depois das armas. Primeiro vêm os capitães, depois os filósofos. Foi Giorgio Vasari, porém, o primeiro a oferecer uma análise detalhada do problema. Vasari é evidentemente a fonte mais indispensável para a história da arte do Renascimento italiano. Escritor que era também artista plástico, embora tenha vivido mais no fim do período, de forma que estava tão longe de Masaccio quanto nós estamos dos pré-rafaelitas, e sua informação seja da segunda ou terceira mão. Nós o usamos da mesma maneira que alguns arquitetos renascentistas usavam as ruínas da antiga Roma como mina de material bruto. Devemos, porém, lembrar que ele próprio era um historiador sério. Embora estivesse mais preocupado com conquistas individuais, Vasari achou espaço em suas biografias de pintores, escultores e arquitetos para aquilo que poderíamos chamar de fator social. Impressionado pela aglomeração de talentos de nível de Brunelleschi, Donatello e Masaccio, ele comenta que é costume da natureza, quando ela cria um homem que realmente exerce alguma profissão, muitas vezes não criá-lo sozinho, mas produzir outro ao mesmo tempo em um lugar vizinho para competir com ele. Vasari dedicou-se também, em sua biografia de Polidino, a explicar a desmedida contribuição de Florença às artes, colocando na boca do professor de Polidino a sugestão de que aquela cidade oferecia 3 incentivos que, no geral, faltavam em outras partes. O primeiro era o fato de muitas pessoas serem extremamente críticas, porque o ar conduzia à liberdade de pensamento, e os homens não se satisfazerem com obras medíocres. O segundo era a necessidade de ser industrioso para viver, o que significa usar a cabeça e um bom juízo a todo tempo, pois Florença não tinha uma região campestre grande ou fértil à sua volta, de forma que ali não se podia viver com poucas despesas, como em outras partes. Em terceiro, vinha o amor à honra e à glória, aquele que gera nos homens de todas as ocupações.
Leitores modernos podem achar difícil levar a sério a ênfase que ele coloca no ar como a causa última, mas essa dificuldade não deve impedir de perceber que Vasari forneceu implicações que podemos chamar de econômicas, sociais e psicológicas, em termos de desafio-resposta e a necessidade de realizações. Só no século XVIII, porém, é que se tornou objetivo de estudo sistemático. Aquilo que os contemporâneos chamavam de história das maneiras é que coincide mais ou menos com aquilo que descrevemos como história cultural e social. Voltaire, por exemplo, tentou desviar a atenção dos historiadores das guerras para as artes. Seu ensaio sobre as maneiras, 1756, capítulo 18, colocava a linguagem não diferente da de Vasari, que o século XVI foi um tempo em que a natureza produziu homens extraordinários em quase todos os campos, acima de tudo na Itália. Os escritores do Iluminismo davam essencialmente duas explicações para esse fenômeno: liberdade e opulência. Lord Shaftesbury, 1712, página 129, explica a revivescência da pintura como liberdade civil. Os estados livres da Itália como Veneza, Gênova e depois Florença. Se Gibbon tivesse escrito como planejara, a história de Florença é provável que a relação entre liberdade e arte tivesse sido um tema central, como foi em seu famoso Declínio e Queda do Império Romano. De qualquer forma, o livro que ele deixou de escrever, ou algo semelhante a ele, foi produzido poucos anos depois do banqueiro de Liverpool, William Roscoe, pelo banqueiro de Liverpool, William Roscoe. Veja Ryle, 1954, capítulo 4. Sua vida de Lorenzo de Médici, 1975, começa assim. Florença foi notável na história moderna pela frequência e violência de suas dissensões internas e pela predileção de seus habitantes por toda espécie de ciência e por toda produção artística. Por mais discordantes que essas características possam parecer, elas não são difíceis de conciliar. Sempre se soube que a defesa da liberdade expande e fortalece a mente. O tema da liberdade foi ainda mais desenvolvido na History of Italian Republics, em 1807 e 1818, do historiador suíço J.C.L.S. de Sismondi. Uma visão comum do iluminismo era que a liberdade encorajava o comércio e o comércio encorajava a cultura. Como coloca Charles Burney, o historiador da música, todas as artes parecem ter sido companheiras, quiçá produto do sucesso comercial, e o que se descobre em geral é que eles seguiram o mesmo curso. Ou seja, se perguntamos, descobriremos que, assim como o comércio, elas apareceram primeiro na Itália, depois nas cidades hanseáticas, em seguida nos Países Baixos. Burney, 1776-1789. Volume 2, página 584. Os teóricos sociais da Escócia concordam. Adam Ferguson observou que o progresso das artes plásticas tem, em geral, desempenhado seu papel na história das nações prósperas. John Miller, de Glasgow, apontou que Florença liderou o caminho das manufaturas, assim como nas artes. Adam Smith planejava escrever um livro sobre a relação entre as artes e ciências e a sociedade em geral, na qual é provável que, assim como em seu A Riqueza das Nações, as cidades-estados da Itália teriam um papel proeminente. Os teóricos escoceses sonhavam com uma ciência da sociedade de linhas newtonianas. Não é injusto descrever seu modelo de mudança cultural como um modelo mecânico. Exatamente ao mesmo tempo, um modelo alternativo orgânico estava sendo criado na Alemanha. J.J. Winkelmann deu um passo importante ao substituir as vidas de artistas à maneira de Vasari por uma History of Ancient Art, 1764, na qual discutia a relação entre arte e clima, arte e sistema político e assim por diante, a fim de fazer história da arte sistematicamente inteligível. Winkelmann, 1764, volume 1, página 285, J.G. Harding muito fez para desenvolver a história da literatura que ele achava crescer naturalmente em ambientes locais particulares.
Enquanto teóricos, escoceses discutiam as mudanças. Enquanto os teóricos escoceses discutiam as mudanças culturais em termos do impacto do comércio, Herder via a arte e a sociedade como partes do mesmo todo. Assim como os homens vivem e pensam, eles também constroem e habitam. No caso da Itália, ele enfatizou o espírito do comércio da indústria da competição. Herder 178491, volume 4, livro 20. ênfase semelhante na unidade orgânica que determinava a cultura pode-se encontrar na filosofia da história, do filósofo J.W.F. Hegel, que descreveu as artes tal como política, lei e religião, como objetificações do espírito ou espírito do tempo. Discutindo o Renascimento, Hegel sugeriu que o florescimento das artes, o reviver do aprendizado, a descoberta da América eram 3 exemplos relacionados de expansão espiritual. Karl Marx também se interessou pelo lugar do Renascimento na história do mundo, rejeitando a fase de Hegel na consciência. A vida não é determinada pela consciência, mas sim a consciência pela vida. Ele voltou à preocupação setecentista com a relação entre as artes e a economia, embora demonstrasse mais interesse que Ferguson ou mesmo Adam Smith na relação precisa entre a produção material, o que chamou de produção cultural. Marx e Engels sugeriram que a superestrutura cultural era moldada pela base econômica, e no caso do Renascimento italiano, o fato de um indivíduo como Rafael conseguir desenvolver seu talento depende inteiramente da demanda, que, por sua vez, depende da divisão do trabalho e das condições da cultura humana dela resultante. Uma colocação complementar, mais sobre o fornecimento que sobre a demanda e o papel do indivíduo na história do Renascimento, foi feita pelo marxista russo Plekhanov, quando escreveu que, se Rafael, Michelangelo e Leonardo da Vinci tivessem morrido na infância, a arte italiana teria sido menos perfeita, mas a tendência geral do desenvolvimento no período do Renascimento teria permanecido a mesma. Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo não criaram essa tendência, eles simplesmente são seus melhores representantes. Eram simplesmente seus melhores representantes. Já deve ser óbvio agora que o famoso estudo de Jacques Burckhardt de Civilization of the Renaissance in Italy, publicado em 1860, ainda influente, pertence a uma longa tradição de tentativas de relacionar cultura e sociedade. Descobrir a Itália foi, para Burckhardt, assim como para Winckelmann, uma das maiores experiências de sua vida. Ele provinha de uma família aristocrata que amava as artes da Basileia, que ainda era uma quase cidade-estado quando ele nasceu em 1818. Ele próprio era uma espécie de homem universal que desenhava, tocava piano, escrevia música e poesia. A Itália do Renascimento foi para ele como uma visão idealizada do mundo de sua juventude e também uma fuga da sociedade moderna, centralizada e industrial que ele detestava. Ele próprio era um indivíduo reservado, via o Renascimento como uma era de individualismo. Nesse sentido, sua interpretação contribuiu para o que servia a ser chamado no século XIX de mito do Renascimento. Seu ensaio, como ele dizia, muito deve a seus predecessores, como Voltaire, Sismondi. Ele enfatizava a importância da riqueza da liberdade das cidades no norte da Itália para a cultura do Renascimento. A abordagem de Burckhardt deve também alguma coisa a Herder, Hegel e talvez a Schopenhauer, a despeito do fato de ele afirmar não adotar nenhuma filosofia da história, preferindo estudar o que chamava de cortes de uma cultura em determinados momentos do tempo. Ele partilhava com os filósofos uma preocupação com as polaridades do interno e externo, subjetivo e objetivo, consciente e inconsciente. Seu estudo da Itália do Renascimento se parece com a discussão de Hegel sobre a Grécia Antiga, pela ênfase que coloca no crescimento do individualismo e na consciência do Estado como obra de arte. Assim como Herder e Hegel, Burckhardt acreditava em certos períodos, pelo menos, deviam ser considerados como blocos em suas reflexões on World History. Em particular, ele analisava as sociedades em termos de interação recíproca de 3 poderes, o Estado, a cultura e a religião. Ao fazê-lo, explicitou seu modelo de Civilization of the Renaissance in Italy. Não é preciso ser marxista para notar a ausência de ambos os estudos de um quarto poder, a economia.
O próprio Burckhardt admitia isso. Escreveu a um amigo mais jovem, 14 anos depois da publicação de seu Renaissance in Italy, que suas ideias sobre o primeiro desenvolvimento financeiro da Itália como fundamento, grundlage do Renascimento, são extremamente importantes e fecundas. Foi o que sempre faltou às minhas pesquisas. O que faltava a esse estudo, e que seu autor também admite, era uma discussão sobre a arte do Renascimento. Burckhardt vinha colecionando material sobre os preços das pinturas e sobre a patronagem, e esses outros papéis foram encontrados depois de sua morte com instruções para que não fossem editados. Seus executores conseguiram imprimir 3 ensaios tardios sobre o colecionador de arte, o altar e o retrato, mas esses ensaios, por mais fascinantes que sejam, não preenchem o lapso, assim como também não preenchem o volume sobre a arquitetura da Itália Renascimento. Apesar de suas observações ocasionais sobre as funções dos edifícios, é possível que o lapso tenha sido deliberado, embora estivesse interessado na relação entre esses 3 poderes, cada um moldando e, por sua vez, sendo moldado pelos outros 3. Burckhardt acreditava também que a conexão da arte com a cultura geral deve ser entendida como solta e ligeira. A arte tem vida própria. A arte tem vida própria, é a história. Está aqui. A arte tem vida própria e história. A arte tem vida própria e história. Não é história não, Marcelo. Esta última observação foi feita por Burckhardt em conversa com o seu pupilo Heinrich Wölfflin, que foi, em certo sentido, seu herdeiro intelectual. Wölfflin é quase sempre descrito como partidário de uma história da arte humana autônoma, até mesmo isolacionista, mas sua abordagem era mais sutil e um tanto ambivalente. Ele distinguia duas abordagens da inovação nas artes: a abordagem internalista, com a qual ele é geralmente associado, e a abordagem externalista, segundo a qual explicar o estilo pode significar nada mais do que colocar em seu contexto histórico geral, verificar se ele fala em harmonia com outros órgãos do período. Wölfflin, tá. As observações são esclarecedoras sobre o contexto histórico que Wölfflin fez. Às vezes produzia, tais como as observações sobre a história social do gesto, adiante. São o bastante para que lamentemos a limitação com que ele geralmente restringia suas observações sobre o estilo em termos intrínsecos. Como resultado, a herança intelectual de Burckhardt passou não para Wölfflin, mas para A.B. Warburg. A vida de A.B. Warburg lembra mais a de um personagem dos romances de seu contemporâneo Thomas Mann, filho mais velho de um banqueiro de Hamburgo. Ele rejeitou o mundo dos negócios em prol do mundo acadêmico. Não é de surpreender que fosse fascinado pelos Médici. Warburg não era um aluno de Burckhardt, mas em 1982 entregou ao ancião um ensaio de Botticelli. E os generosos comentários sobre esse belo trabalho sugerem que Burckhardt achou que esse estudo a respeito dos contratos de um pintor com poetas e humanistas não divergia essencialmente do seu. Era o testemunho. Burckhardt escreveu do aprofundamento e multiplicidade que a pesquisa do Renascimento havia atingido. Warburg era efetivamente multifacetado. Ele tratava a história da arte como parte da história geral da cultura humana. Da cultura. Não tem nada de humano aqui não. E não gostava de nenhum tipo de controle de fronteira intelectual, como dizia. Por outro lado, era fiel à máxima de que Deus é encontrado nos detalhes. Der liebe Gott steckt im Detail. Para interpretar as pinturas de Botticelli, por exemplo, ele foi aos poemas de Poliziano e à filosofia de Ficino. Os interesses de Warburg estenderam-se à história social e econômica. Em sua obra, o conceito de bourgeoisie de Florença desempenha papel considerável, e seu amigo, o historiador da economia, Alfred Doren, dedicou-lhe um estudo sobre a indústria de roupas florentina. A preocupação central de Warburg era, no entanto, com a persistência e transformação da tradição clássica. Para uma história completa e detalhada, a arte do Renascimento foi necessário esperar por Martin Wackernagel, um historiador de arte de Basileia,
Fez um estudo sobre a Florença no período de 1420 a 1530 e que se concentrou na organização das artes, nos estúdios, nos patronos e no comércio da arte. Em outras palavras, ele focalizou o que, numa escolha de termo bastante feliz para o livro publicado em 1938, chamou de Lebensraum, do artista de seu reino, difundido como um todo complexo de material econômico, assim como circunstâncias e condições socioculturais. Embora este livro seja um estudo sobre o conhecimento, a literatura e a música, além das artes visuais da Itália como um todo, mais do que Florença, apenas é grande sua dívida para como Wackernagel. Nos anos de 1930 foi feita outra tentativa para preencher o lapso entre a história social e cultural do Renascimento, onde o Wackernagel fornecia uma história social detalhada ou sociografia. Alfred von Martin, aluno do marxista húngaro Karl Mannheim, oferecia uma sociologia. Seu ensaio conciso e elegante soa como uma mistura de Marx e Burckhardt, como um traço de Mannheim e do sociólogo alemão Georg Simmel. Como Burckhardt, von Martin preocupava-se com os temas do individualismo e com as origens da modernidade, mas ele coloca muito mais ênfase do que Burckhardt na base econômica do Renascimento e em sua curva de desenvolvimento no tempo. O Renascimento de Alfred von Martin é uma revolução burguesa. Na primeira parte do seu ensaio, ele mapeia a ascensão do capitalista que substitui o nobre e o clérigo como líder da sociedade. É uma mudança social que sublinha a ascensão da mentalidade racional calculista. Nas partes 2 e 3, porém, vemos o burguês tornar-se tímido e conservador e o ideal individualista de entrepreneur ser substituído pelo ideal conformista do cortesão. É fácil criticar esse ensaio por seu uso decidido nos termos gerais, como homem do Renascimento ou mesmo burguês, ou por suas especulações sobre a analogia do dinheiro e do intelectualismo, duas forças poderosas que podem ser aplicadas a qualquer fim, ou entre a democracia e a representação das figuras nuas na arte, partindo da ideia de que a nudez é igualitária. Seus defeitos são, em parte, os defeitos do pioneirismo, não contando com os estudos suficientes da história social, da cultura, em que basear generalizações. The Sociology of the Renaissance, 1932, continua mesmo assim a ser uma valiosa atualização e complemento do Burckhardt. Outro estudo do Renascimento, na tradição de Marx e Mannheim, apesar do fato de seu autor haver estudado com Wolfling e Florentine, Painting of its Social Background, de Frederick Antal. O livro começa com um vivido contraste entre duas Madonas penduradas lado a lado na National Gallery em Londres, ambas pintadas entre 1425 e 1426, uma por Masaccio e outras por Gentile, da Fabriano. A de Masaccio é descrita como direta, sóbria e nítida, enquanto a de Gentile é ornamentada, decorativa e hierática. Antal explica as diferenças pelo fato de as obras serem destinadas a setores diferentes do público, mais exatamente diferentes das classes sociais com visões de mundos diferentes. A alta classe média, cuja visão do mundo era sóbria, racional e progressista, preferia as pinturas de Masaccio, enquanto a de Gentile tinha mais apelo à aristocracia feudal, conservadora. Antal concluiu que o aparecimento de Masaccio no cenário florentino reflete a ascensão da classe média e que ele não teve seguidores por essa classe foi assimilada à aristocracia. É difícil não admirar essa brilhante aplicação da teoria marxista à história da arte. Com grande economia intelectual, algumas ideias centrais de Marx são utilizadas para gerar interpretações da arte e sociedade em um meio específico, assim como um plano geral. Mas Antal fica aberto às duas sérias acusações. A primeira é de anacronismo, de aplicar à Florença do século XV termos modernos como progressista ou mesmo classe, sem expressar nenhuma consciência dos problemas envolvidos, alguns dos quais serão discutidos no capítulo 9. A segunda acusação pela qual von Martin deve também ser condenado é a de circularidade. Como Antal sabe muito bem, um dos patronos de Gentile, de Fabriano Palastrozzi, era sogro de um dos patronos de Masaccio, Felice Brancati. Esses dois homens pertenciam a classes sociais diferentes?
Anton modifica sua tese argumentando que a classe média alta continha um setor menos progressista que tomava de empréstimo a ideologia da aristocracia. Como distinguimos o setor mais progressista da classe média? Como distinguimos o setor mais progressista da classe média de tudo o resto? Olhando as pinturas que eles encomendavam. Resposta, né? A crítica mais poderosa à abordagem marxista veio de Sir Ernst Gombrich, que era originalmente a resenha de uma história social da arte de Arnold Hauser, 1951. Como Anton, ele também era um refugiado húngaro. Gombrich, 1963, distingue dois sentidos na expressão história social da arte. O primeiro sentido ele define como o estudo da arte enquanto instituição, ou como relato de transformação das condições materiais em que as obras de arte foram encomendadas, criadas. O segundo sentido da história social da arte, Gombrich descreve como a história social refletida na arte e dispensada. É realmente perigoso achar que a arte reflete a sociedade de maneira direta, mas a frase arte enquanto instituição também é ambígua. Pode referir-se ao Lebensraum de Wackernagel, em outras palavras, o mundo do ateliê e do patrono, ao que os sociólogos chamam de abordagem microsocial. Muitos trabalhos de valor sobre a história social da arte do Renascimento foram feitos nessa linha, de Wackernagel até o próprio estudo de Gombrich, 1966, sob o patronato dos Médici, e o estudo de artistas de Margot e Rudolf Whitcower, 1963. A história social da literatura italiana foi abordada em linhas semelhantes, seguindo o estudo pioneiro de Carlo Dionissotti sobre os escritores do Renascimento em 1967. Resta um problema saber. A mudança das condições materiais em que a arte era encomendada ou criada deve se limitar ao meio imediato ou estender-se à sociedade como um todo? É uma pergunta. Evidentemente, mas no livro não está marcado aqui, está faltando um ponto de interrogação. Evidentemente, é esclarecedor considerar a relação entre pinturas e patronato do período. Mas muitos historiadores gostariam de ir além e colocar que o que os sociólogos chamam de questões macrosociais sobre a relação entre o patronato artístico e outras instituições sociais e o estado da economia. Alguns historiadores fizeram efetivamente esse tipo de pergunta sobre o Renascimento italiano e chegaram a respostas bastante diferentes, alguns frisando fatores econômicos como Robert Lopes, outros frisando a política como Hans Baron. Lopes, cujo interesse particular é a história econômica de Gênova na sociedade de Natal, afirma que os séculos XIV e XV foram um período de recessão econômica afirma que os séculos XIV e XV foram um período de recessão econômica na Europa em geral e na Itália em particular. Ele tem plena consciência das dificuldades de que essa teoria de recessão cria para uma visão convencional das pré-condições econômicas do Renascimento. A superestrutura parece ficar defasada com a base. Ele rejeita como firmeza qualquer tentativa de explicar a discrepância, sugerindo que a cultura fica atrás da economia. Atrasos culturais, como todos sabem, são recursos engenhosos e flexíveis para juntar eventos que não podem ser juntados por nenhum outro meio. Pessoalmente, duvido da paternidade dos filhos que nasceram 200 anos depois da morte dos pais. O Renascimento foi condicionada por sua própria economia e não pela economia do passado. O que Lopes faz é virar de ponta cabeça a posição convencional e propor uma teoria de tempos difíceis e investimento da cultura. Surpreso com o fato de a Itália medieval ter uma economia florescente, igrejas pequenas, enquanto a Florença medieval tem grandes catedrais e uma economia menos bem-sucedida, ele formula a hipótese de que as catedrais consumiam capital e mão de obra que podiam ser usados no crescimento econômico. Ao contrário, os comerciantes do Renascimento podem ter tido mais tempo para gastar em atividades culturais porque eram menos ocupados no escritório. O valor da cultura subiu no mesmo momento em que o valor da terra caiu. Seus lucros subiram quando as taxas de interesse comercial declinaram. Não fica claro o quão seriamente e quão literalmente devemos tomar a noção de investimento aqui e voltaremos ao problema no capítulo 4. Fica claro, porém, que a teoria da prosperidade da cultura tem agora um sério competidor. Uma explicação mais política do Renascimento foi formulada por Hans Baron, um estudioso que cresceu durante a República de Weimar, e
Continuou comprometido com os valores republicanos. Seu estudo de Florença e da crise dos primeiros tempos do Renascimento italiano, Baron, observa as importantes 1955, observa as importantes mudanças de ideias que ocorreram nos anos em torno de 1400. Nessa época, a sociedade civil das cidades e estados italianas já existia, havia várias gerações e provavelmente tinha passado seu auge, eliminando assim qualquer explicação social antes para a mudança econômica. Em vez disso, ele oferece uma explicação política, voltando ao tema tradicional da liberdade, é tão caro a Shaftesbury, Ruska e Sismondi, mas colocando menos ênfase na autoconsciência e oferecendo uma análise íntima dos eventos políticos-chave. Baron afirma que por volta do ano 1400, os florentinos repentinamente tomaram consciência de sua identidade coletiva e das características únicas de sua sociedade. Essa consciência levou-os a identificar com as grandes repúblicas do mundo antigo, Atenas e Roma. Essa identificação com a antiguidade levou, por sua vez, a grandes mudanças em sua cultura. Baron explica a ascensão da autoconsciência florentina como uma reação à ameaça à liberdade da cidade, representada pelo governante de Milão, Gian Galeazzo Visconti, que fez uma tentativa mal-sucedida de incorporar Florença ao seu império. Não existe nada melhor para se tornar consciente dos próprios ideais de que ter lugar de lutar por eles. O valor da abordagem de Baron, assim como a de Lopes, está no fato de ela ter se atido a bagagem comum em vez de descartar todos os relatos prévios do Renascimento. A ênfase de Baron nos eventos políticos, por exemplo, não fez nenhum sentido sem algumas considerações das estruturas subjacentes. Por exemplo, a Florença resiste a Milão quando outras cidades e estados a capitulavam? Em um plano mais geral, as abordagens microsocial e macrosocial devem ser consideradas como complementares mais do que contraditórias. Cada uma tem seus próprios perigos e defeitos. A abordagem macrosocial corre o risco daquilo que foi chamado grande teoria. Muito pouca informação, interpretação, demais, enquadramento muito rígido. Essa abordagem tende a dar a impressão de que as forças sociais que assumem a vida própria agem sobre a cultura de maneira grosseiramente. A abordagem microsocial, por outro lado, corre perigo oposto, de hiperempirismo, descrição mais do que análise, fatos excessivos, pouca interpretação, etc. Esse parece ser o caso para uma abordagem pluralista que tem de experimentar teorias mais amplas, velhas e novas, empreender estudos empíricos em uma síntese geral. Fazer isso, e particularmente juntar as abordagens microsocial e macrosocial, é na verdade o objetivo desse livro. Sua preocupação não é como na sociologia da arte com gerações de culturas cruzadas, a não ser as comparações e contrastes oferecidos nas últimas páginas. Não tem um foco tão fechado no particular quando tem as monografias históricas. Este livro lida essencialmente com estilos, atitudes, hábitos e estruturas que eram típicos de uma sociedade particular, nas últimas gerações da Itália do século XV e no começo do século XVI. Que eram variações regionais discutidas no próximo capítulo e ficarão como pano de fundo. A realização cultural veneziana do período, por exemplo, há muito recebe consideravelmente menos atenção do que lhe é devido, em parte por razões acidentais. No século XVI, um veneziano, talvez o aristocrata Marcantonio Michiel, coletou material sobre a vida dos pintores, mas esse vassalho veneziano não completou sua empresa. Muito menos a publicou, roubando assim posterioridade do material necessário para refutar a tendenciosidade toscana de Vassalho. Um equivalente ao livro de Wickernagel sobre Florença, planejado no começo desse século, também ficou inédito e incompleto. Só recentemente, estudos de história social das artes em Veneza sobre esse período começaram a aparecer, e nem o suficiente para possibilitar comparações sérias e contrastes com Florença. Tentei evitar atribuir aos florentinos mais notoriedade do que merecem. Na verdade, apenas um quarto dos artistas e escritores discutidos no próximo capítulo é de Toscana. O objetivo primordial desse livro, porém, não é tanto compensar qualquer desequilíbrio regional ou mesmo explorar as diferenças culturais entre partes da Itália, mas assim apresentar um panorama geral em relação ao que possa avaliar a variação regional. De maneira semelhante, a discussão da mudança interna no período dentro de cada seção foi relativamente abreviada a fim de liberar o máximo
de espaço para a descrição e análise das estruturas, para explicar como aquilo pode ser chamado de sistema de arte. Funcionava de maneiras funcionava de quais maneiras, e isso estava relacionado com as outras atividades na sociedade. Em outras palavras, pluralista como é, esse estudo não pretende oferecer todas as interpretações sociais possíveis do Renascimento. De qualquer forma, a abordagem social é apenas uma entre a variedade de trilhas possíveis para as artes.